Bom, eu vou falar sobre tecnologia assistiva dentro da esclerose e quais são os benefícios da tecnologia assistiva para os pacientes com ela. A tecnologia assistiva, ela é um termo, na verdade, utilizado para descrever os recursos que contribuem para proporcionar a ampliação da habilidade dos pacientes dentro das atividades básicas e instrumentais da vida diária, né? O objetivo dele é promover maior independência e autonomia para esses pacientes, né? Aumentando principalmente o desempenho funcional nas atividades, que é o principal foco da terapia ocupacional, e melhorar a qualidade de vida e a inclusão social desse paciente. A tecnologia assistiva, ela tem diversas classificações. Ela tem tanto a classificação portuguesa de Portugal, quanto a classificação americana. No Brasil, é mais comum a gente usar a classificação americana, né? Então, ela vai ser dividida entre os auxílios para a vida diária e prática, a comunicação aumentada e alternativa, os recursos de acessibilidade a um computador, o sistema de controle ambiental, as adaptações ambientais, as órteses e as próteses, os auxílios de mobilidade e as adaptações veiculares. Dentro dos auxílios para a vida prática, a gente tem produtos que favorecem o desempenho autônomo do paciente nessas atividades, né? Principalmente nas atividades de autocuidado. As atividades básicas são aquelas tarefas que a gente realiza em casa, né? Que é a alimentação, o vestuário, o banho, né? Que são atividades corriqueiras. A tecnologia assistiva ela vai entrar com adaptações para essas atividades para diminuir o gasto energético do paciente nessas atividades. Então, a gente vai buscar engrossar os talheres e os utensílios que são mais finos, para o paciente conseguir realizar a apreensão e conseguir manipular esses objetos sem a ajuda do cuidador, né? A gente vai pensar em coisas que facilitem o paciente a realizar essas atividades sem o auxílio, por mais tempo possível. Os auxílios da vida prática, né? A gente fala que as atividades práticas são aquelas que a gente realiza alguns instrumentos para conseguir tornar essa atividade possível, como ir ao banco, preparar uma alimentação, ler, escrever, né? Essas são as atividades de vida prática, que a gente também chama de atividade instrumental. E para isso, a gente busca recursos como os apoiadores de livro, por exemplo, né? Que tem mudei tudo. Esse aqui, a gente busca adaptações de substituição de preensão, que são movimentações muito finas e que normalmente o paciente que tem o diagnóstico de ELA tem muita dificuldade de realizar, né? Porque eles têm uma perda importante do arco da mão e é uma atividade bem difícil de realizar. Então, a gente usa uma adaptação para tornar essa atividade possível. A comunicação aumentativa e alternativa, a gente vem junto com a fono, né? Tornar esse material possível, né? A gente entra com a questão da rotina, de saber quais são as principais atividades que esse paciente vai realizar, para a fono conseguir construir junto com a gente esse material. Ele é composto tanto por pranchas de comunicação, que é uma coisa bastante comum, tem bastante software também de computador, né? Que se usa. A gente vê lá no ambulatório muitos pacientes que usam como recurso a lousa, né? Alguém escreve e eles fazem alguns movimentos mais simples para tornar possível essa comunicação. A gente tem também a acessibilidade ao computador. Tem bastante paciente que chega, que ainda está numa fase bem ativa, né? Principalmente acadêmica, e que a gente torna possível através do teclado digital, das ponteiras. Elas podem ser usadas tanto na mão quanto na cabeça. A gente tem também as ponteiras que são utilizadas no queixo. A gente fala que assim, a gente vai prescrever essas adaptações de acordo com o paciente que chega para a gente, né? Não são para todos os pacientes que a gente pode prescrever, e para cada paciente a gente prescreve uma tecnologia diferente, dentro da capacidade, da limitação que ele traz para a gente. O sistema de controle ambiental, são vários dispositivos que a gente instala no ambiente para que o indivíduo consiga se locomover e ter acesso aos cômodos sem que ele precise
chegar até o aparelho, por exemplo, ligar a luz. Né? Existem sensores que o paciente ele faz um único movimento e ativa a luz de algum lugar. Existem controles remotos também, que coloca o sensor na casa toda, aí ativa o som. Por exemplo, o telefone toca, ele aperta um botão, ele atende o telefone sem precisar chegar no telefone. Né? Ele liga a televisão sem precisar chegar no botão da televisão. Ele tem um controle onde tem todas as funções do ambiente e ele consegue ter acesso a todo o material que ele tem em casa. Né? A gente fala das adaptações ambientais, que é principalmente para a questão de segurança do paciente para realizar as atividades, tanto do paciente quanto para o cuidador. Né? Porque normalmente dentro de casa as atividades básicas elas são efetuadas principalmente pelos cuidadores. Então, as adaptações são para facilitar esse cuidado com o paciente. Né? E ele vai ser composto pelas barras no banheiro, pelo banho ser sentado e ter as barras. Né? Tem adaptações que a gente orienta no ambulatório, que é usar a bucha de banho, né? Colocar o sabonete dentro de uma meia calça e prender na torneira do chuveiro para evitar que o sabonete fique caindo constantemente e que o paciente tenha acesso fácil a esse instrumento. Deixar tudo dentro da altura que o paciente consiga pegar. Né? A gente sempre fala, pensa no umbigo e na cabeça. Que esse é o limite que a gente tem de conseguir alcançar as coisas e todos os instrumentos que a gente precisa para realizar uma atividade sem fadigar a musculatura, que eu acho que esse é o ponto principal da gente, da nossa atuação ali no ambulatório. As órteses e as próteses. Né? As próteses, eles são peças artificiais que vão substituir o membro. A gente usa muito mais esse recurso para paciente amputado, né? E as órteses, elas são colocadas junto ao membro e elas vão proporcionar melhor posicionamento, as estabilizações e, em alguns casos, a função do membro. Né? E, normalmente, ele é confeccionado para o paciente, ele é feito de um material chamado termoplástico, na maioria das vezes, que ele é aquecido e ele é moldado na mão do paciente. Né? E ele vai auxiliar dentro da ela, principalmente posicionamento. Como tem a perda do arco da mão, que é uma coisa extremamente importante, a gente vai usar a órtese. Essa é um exemplo de prótese, na verdade. A gente vai usar a órtese, principalmente essa daqui, que é uma órtese de posicionamento ventral, que é para manter esse arco da mão por mais tempo. Né? É um recurso utilizado para manutenção. Né? A gente tem também um que auxilia muito na função, que é o abdutor de polegar, né, que ele vai trazer o polegar para mais perto da palma da mão e possibilitar algumas movimentações mais finas. E eu trouxe também um exemplo para vocês de uma órtese dinâmica. Na verdade, ela é mais utilizada para quem faz cirurgia de mão. Né? O auxílio de mobilidade, acho que dentro da ELA, é um recurso extremamente importante e bastante usado, principalmente porque é um recurso que possibilita ao paciente ter um acesso à vida social muito bom, assim, né? Muito paciente fica restrito ao ambiente doméstico, porque não consegue andar por muito tempo, porque não tem dificuldade de se locomover. E o auxílio de mobilidade, ele busca principalmente, né, a cadeira de roda, as bengalas, as muletas e os andadores. Né? A cadeira de roda, a gente tem que lembrar que existem critérios importantes para a gente prescrever a cadeira. Né? Tem as adaptações, que são adaptações que proporcionam a adequação postural. E a gente tem que sempre prescrever uma cadeira que é adequada para aquele paciente e que seja cômodo para ele. Né? A gente não pode, às vezes é um recurso muito caro, a gente sabe disso, é um recurso que é muito difícil da gente ter acesso, né? Mas é um dos recursos mais importantes, acho que, para os nossos pacientes, principalmente por proporcionar essa atividade social para eles. Né? As adaptações veiculares são acessórios que possibilitam que a pessoa que tem uma deficiência física possa dirigir e consiga entrar no carro com mais facilidade. A gente tem os elevadores, esse é um exemplo de elevador na parte traseira do carro que encaixa a cadeira de roda atrás, é mais para locomoção de ambiente, mas existe o elevador também que ajuda a colocar o paciente como motorista. Né? Ele faz o paciente entrar como motorista no carro, facilita esse processo, e aí, assim, a gente fala que tem que ter o carro automático
né, porque facilita e gasta menos energia durante o dirigir. Não são todos os pacientes que podem manter essa atividade, a gente tem que lembrar disso também, principalmente em função da marcha, que muitas vezes ela está prejudicada, então a gente tem que lembrar disso também. E aí tem adaptações no volante, que é para facilitar a apreensão, porque aqui às vezes fica muito difícil. E aí a gente coloca bolinhas no volante para poder facilitar a movimentação do volante. Quais são os benefícios da tecnologia assistiva? Eu acho que ele é um exemplo clássico, né, para a gente que trabalha com ela, porque ele tem ela há muitos anos, né, e ele tem pouca função, mas ele consegue ter acesso a tudo. Ele tem a cadeira de roda, ele tem a comunicação alternativa ali, e ele consegue escrever, ele consegue dar palestra, ele está extremamente ativo até hoje. Né? Então, assim, por quê? Porque ele aceitou os recursos, que é uma coisa bem difícil também de acontecer, que é a aceitação dessa necessidade desses recursos. Né? Então, ele aceitou os recursos e, com isso, ele conseguiu ter qualidade de vida, capacidade funcional, sociabilização e, principalmente, a conservação de energia. A terapia ocupacional, ela deve propor, dentro do paciente com ela, uma ampla intervenção. Ela tem que fazer uma avaliação, ela tem que olhar caso por caso, né? Não pode ter um atendimento geral para esse tipo de paciente. E a gente tem que buscar potencializar os movimentos que o paciente ainda tem preservado e manter ele por o maior tempo possível. Né? A gente tem que pensar em equilíbrio muscular, a gente tem que pensar em qualidade de vida. Então, de uma forma geral, a TO, após a avaliação, ela vai prescrever, orientar o uso, adaptar com material de baixo custo, porque, infelizmente, a tecnologia assistiva é um recurso bem caro, né? Às vezes fica muito difícil da gente ter acesso, então a gente vai buscar materiais de baixo custo para tornar esse acesso possível e treinar o seu uso. Né? Dentro de um atendimento individual, a terapia ocupacional faz o treino do uso da tecnologia assistiva dentro das atividades instrumentais e das atividades básicas. A gente proporciona que essas atividades sejam realizadas com esses instrumentos. Obrigada, bom final de semana para todo mundo e obrigada pelo convite.